Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer ao Conrado aí por comando de mais um programa. E hoje ao meu lado aqui o presidente da Estaca de Cotia, Leonardo Almeida, e também o Arthur Folha. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Granja Newscast. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Folha. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Leonardo, você é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Isso. Conta um pouquinho mais sobre a igreja. Tá, a igreja, ela na realidade, ela começou em 1830, né? Nós cremos numa restauração da igreja. A gente crê que a mesma igreja que Jesus Cristo estabeleceu, ela foi reestabelecida, né? É como a gente fala na restauração de um carro. Se você pega um Fusquinha e quer restaurá-lo, no final você tem um Fusquinha, não tem uma Brasília. Então nós cremos que a mesma organização foi restaurada. Em 1830, havia um jovem em Nova York, o nome dele era Joseph Smith. Ele teve uma revelação e, através daquela revelação e várias outras inspirações, né, foi determinado restaurar a igreja, reorganizar essa igreja que uma vez existiu na Terra, com apóstolos, com profetas. E no dia 6 de abril de 1830, eles tiveram a primeira reunião com os primeiros 6 membros da igreja. Hoje, né, aí quase 200 anos depois desse dia inicial, né, a igreja tem próximo de 18 milhões de membros no mundo. No Brasil, só mais de 1 milhão de membros aqui no Brasil. Aqui em Cotia, vocês estão aqui é ala, né, que fala, né? Isso, ala. Nós temos várias congregações aqui na região de Cotia. Nós temos na cidade de Cotia 6 congregações, 6 alas, né? 2 alas na Granja Viana, 2 alas mais na área central de Cotia, 2 alas em Caucaia do Alto, e também como parte da nossa estaca, né? Porque a estaca é uma região geográfica que aglomera um número de alas, entre 5 a 9 alas mais ou menos. Nós também temos a ala de Vargem Grande Paulista e a ala de Biúna, que são parte dessa grande Cotia ali para a igreja, na nossa divisão geográfica. E a igreja ela não é só nível Brasil, né? Ela é mundial, né? Isso, ela é mundial. Ela é muito grande nos Estados Unidos, cerca de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de membros só nos Estados Unidos, enquanto que alguns países como o Brasil, México tem mais de 1 milhão, mas aí em qualquer parte do mundo, se vai para a Ásia, para a África, a igreja está lá. Muitas pessoas conhecem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como a Igreja Mórmon. Então, são aqueles missionários de plaquetinha, né, que a gente vê andando nas ruas, que são os mormons, né? Sim, sim. E Arthur faz parte da congregação também, né, Arthur? Faço parte, Rodrigo. Primeiro te agradecer ao Conrado pela abertura aqui. Faço parte da congregação, eu me batizei em 2017, então faz 8 anos, né? Fazem 8 anos, agora em abril, inclusive, vai fazer 9 anos que eu me batizei na igreja, e aliás, 8 anos que eu me batizei na igreja, e eu fico muito feliz, né, por fazer parte da igreja. Hoje eu tenho um chamado dentro da estaca, que é um chamado de diretor de assuntos públicos. Então, o presidente Leonardo, junto com os conselheiros dele, ele tem mais 2 conselheiros, eles entraram no consenso e acreditaram que o meu nome fosse um bom nome para ajudar com assim, eu falo a prefeitura, né, porque é assuntos públicos, mas não necessariamente. Assuntos que, como o presidente tem muitas funções dentro da igreja para cuidar, ele determina pessoas para cuidar de alguns outros assuntos. E aí eu cuido dessa parte. Por exemplo, nós fizemos ano passado, dentro da Câmara Municipal, uma homenagem para alguns membros da igreja que fizeram parte, não só não é da criação aqui dentro da cidade, né, presidente? Mas que fizeram parte para ajudar a igreja a crescer aqui dentro. Eram pioneiros. Pioneiros Cotia, também, né? sim. E aí, ano passado, nós fizemos uma homenagem lá na Câmara Municipal. Então, eu fiz esse meio campo, né? Vamos falar assim, eu juntei a prefeitura, no caso, Câmara Municipal, com a igreja para a gente fazer. Eu consegui também trazer, no ano passado, doação de sangue. Então, trouxe o Instituto de Doação de Sangue, levei para a igreja e os membros da igreja
foram e doaram sangue, mas isso é aberto, por exemplo, para toda a comunidade. Então, eu faço essa parte, trago essas relações para dentro da igreja para a gente fazer esse trabalho. Não, mas muito legal. E, Leonardo, você morou nos Estados Unidos, né? Me conta como foi. Porque tem esse lance, você falou de Mormon, né? Sim. Que geralmente são estranhos. Eu queria que você contasse esse lado aí e a sua experiência lá morando fora. Sim, é bem interessante, porque na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a gente aprende muito sobre a importância da educação. Muito. Nós somos ensinados que nós devemos estudar, nós devemos buscar as oportunidades de nos aperfeiçoar. Inclusive, a igreja investe muito em educação. Ontem nós tivemos uma reunião bem especial que o presidente da BYU Pathway, que é um programa que a igreja tem, ele veio falar aqui com os brasileiros, e ele falou aqui de São Paulo, mas para o Brasil todo, sobre um programa que a BYU Pathway vai começar a fazer um piloto no Brasil. Eles vão trazer uma universidade americana agora para o Brasil. Ela já existe hoje em inglês aqui no Brasil, mas agora ela vai vir em 2025 para o português também. O Brian Ashton é super bem qualificado, ele veio para suprir o que foi estabelecido pelo Kimby Clark. O Kimby Clark, que é um membro da igreja também, ele tinha sido o reitor da Harvard Business School. E o Brian Ashton é um dos alunos ali que passou pela Harvard Business School e hoje está cuidando desse programa, que é ajudar a gente nessa questão educacional. E por que eu falo da educação? Porque o que me levou aos Estados Unidos não foi uma missão da igreja, mas foi esse ensinamento, a questão da importância da educação. Eu mesmo cresci aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, era aluno ali da Escola Estadual Francisco Eufrásio Monteiro, e aprendi muito sobre a importância de ganhar uma boa educação na faculdade. E como membro eu ouvi falar da Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos. Eu tinha o sonho de um dia estudar lá. Eu acabei indo para lá estudar. Depois disso vieram outros cursos, né? Eu fiz um mestrado na Universidade Católica, que é a Universidade de Notre Dame. Depois fiz um MBA na Universidade da Virgínia, uma universidade pública lá nos Estados Unidos, na Darden School of Business. E passei muitos anos estudando lá. Durante aquele tempo também eu pude fazer uma missão, que é uma das coisas bem interessantes da igreja. Nós temos a oportunidade de compartilhar as nossas crenças com outras pessoas. Muitos dos brasileiros conhecem os Mormons aqui, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, aqueles missionários, como esses jovens de plaquetinha que vêm lá da gringa, né, os americanos. Sim, E no meu caso, eu fiz a minha missão lá. Então, nós temos muito desse intercâmbio, né? Eu fui fazer nos Estados Unidos. Hoje, na nossa estaca aqui em Cotia, nós temos jovens que estão na Inglaterra, no Japão, no México, na Argentina, no Chile, em várias partes do Brasil, né, estão servindo como missionários e crescendo pessoalmente, educacionalmente e espiritualmente também com essas experiências. E eles ficam quanto tempo em cada local? Então, os homens são 2 anos, tá? E para as mulheres são 18 meses, 1 ano e meio. Tem questão de idade? Tem a questão de idade, eles vão a partir dos 18 anos até mais ou menos os 25, 26 anos que esses jovens vão. Hoje tem exceções, a igreja cada vez mais tem criado oportunidades de missionários de serviço, por exemplo, até alguns missionários de ensino, né, que estão compartilhando as crenças com outros de idade mais avançada, mas hoje ainda são mais da exceção. A maioria dos missionários que nós temos no campo são esses missionários jovens de ensino. E Arthur, você quer essa parte mais... Como está a igreja aqui em Cotia? Tá. A igreja aqui em Cotia está bem estabelecida. Não vou lembrar agora exatamente, mas está há quanto tempo aqui presente? Você sabe quantos anos você já está aqui em Cotia? A igreja em Cotia deve ter por volta de uns 30 anos. Então, já está muito bem estabelecida, né? Às vezes as pessoas não conhecem, podem ter algum preconceito, né, da igreja, mas é uma igreja muito receptiva. Na nossa entrada, inclusive, tem uma placa que
escrita que visitantes são bem-vindos. Então, a igreja ela é receptiva. A gente está sempre para receber as pessoas, receber de braços abertos. Aqui dentro da igreja, nós fazemos esse trabalho social. Tem os missionários, tem os membros, né, que é algo muito dito dentro da igreja também, que não só os missionários têm que trazer pessoas para dentro da igreja, mas que nós, como membros, somos missionários. Claro. Né? Então, nós fazemos esse papel. Convidamos as pessoas para conhecerem a igreja e que as pessoas tenham o conhecimento. Veem que nós adoramos Jesus Cristo, né? Que nós estamos ali por conta de Jesus Cristo. Que esse é o intuito da igreja, Jesus Cristo. O centro da igreja é isso. Entendeu? Então a gente trabalha dessa maneira dentro da igreja. E se a gente vê mesmo em todo o histórico da igreja, hoje existem por volta de 3.500 membros da igreja aqui na região de Cotia, Vargem Grande e Ibiúna, né? E como a gente falou, aí são 8 congregações nessa região toda. Mas constantemente, né, tem tanta questão de nós partilharmos da nossa crença, que não é só o que a gente tem feito, né? Muito do que nós buscamos fazer nessa questão social que o Arthur fala, né, é buscar seguir o exemplo de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não precisava, quando alguém buscava um milagre dele, ele não precisava falar, tá, qual é a tua denominação religiosa, para dele saber se ele poderia realizar um milagre. Não, ele trabalhava com essas pessoas. Então, muito do que a gente tem feito pela comunidade aqui, né? Tem cursos que nós oferecemos gratuitamente, né? A questão de doação de sangue que o Arthur já mencionou, né? Os trabalhos como com o Pequeno Cotolengo que tem sido feito, outros projetos, né, que nós nos envolvemos aqui localmente, a gente realmente quer poder estar agindo de maneira cristã aqui na região de Cotia. A gente pode falar daqui a pouco do Cotolengo, mas algo muito importante, muito legal, por exemplo, da igreja, não sei se é diário, presidente, o senhor pode me corrigir, mas nós temos cursos de inglês na igreja gratuito. Então, quem quiser, qualquer pessoa que queira, tenha vontade de fazer um curso de inglês, nós temos cursos gratuitos de inglês dentro da igreja. Então eles vão até a igreja e participam. Qualquer uma das aulas ou seria alguma específica? Na nossa estaca inteira nós temos esse curso. É que muitos deles também a gente oferece online. Isso. Para facilitar, né? Ajudar as pessoas a qualquer lugar, qualquer horário poderem estar com a gente. E, inclusive, assim, para esse ponto que o Arthur fez, os nossos cursos são, assim, muito bons mesmo. Excelente. Sabe? Assim, eles são gratuitos e excelentes, que são... uma das professoras, duas, na verdade, são americanas, que estão ensinando nativas, ensinando gratuitamente. Tem uma outra que hoje vive no Canadá e ensina online, de lá do Canadá, para os alunos que estão aqui. É brasileira, mas super imersa no inglês. Então, a gente tem muito disso acontecendo, que as pessoas, às vezes, por não saberem, não buscam, né? Mas são cursos muito bons. E, além desses cursos também, vocês têm essa parceria com o Cotolengo aí, né? Eu fiquei sabendo agora lá que vocês... 300 cadeiras, é isso? Isso. Se quiser falar um pouquinho, Arthur, sobre qual que é o programa? Tá, não, eu posso falar assim. Nós estamos fazendo essa parceria junto com o Pequeno Cotolengo, aqui de Cotia. Essa parceria nós trouxemos, né, a intenção é até o final do ano, doar 300 cadeiras para o Cotolengo, certo? Então, assim, as pessoas que têm necessidade de utilizar uma cadeira de roda, ir até o Cotolengo, vão passar por uma avaliação com um fisioterapeuta, com uma pessoa responsável, e o Cotolengo, né, o fisioterapeuta, vendo que existe a necessidade dessa pessoa utilizar essa cadeira de roda, a igreja, junto com o Cotolengo, vai disponibilizar essa cadeira de roda. E aí a pessoa vai ter esse acesso. Então, assim, a partir de hoje, caso a pessoa queira, a partir de amanhã, enfim, a pessoa queira ir até o Cotolengo, ela pode até lá passar por uma avaliação, estando apta para utilizar, o Cotolengo vai disponibilizar essa cadeira que a igreja entregou para eles. Então foi uma parceria da Igreja Católica com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, para as pessoas até saberem que não existe nenhum tipo de rivalidade entre igreja. Então, que nós somos parceiros de todas as igrejas para estar fazendo esse trabalho. Porque, como a gente falou, que nós estamos aqui em prol de Jesus Cristo.
Então, Jesus Cristo não olhava a pessoa que ele estava fazendo alguma coisa. Então, e sim a necessidade que essa pessoa tinha de obter alguma coisa, né? É muito legal porque isso mostra que a igreja não só está... Ela está para ajudar onde ela está, né? A comunidade, vamos dizer assim, né? E se a gente vê o que tem acontecido ali com o Cotolengo, né? Foi uma parceria, assim, já se iniciou anteriormente também, né? Há um tempo que a gente tem estado em contato ali com a liderança, com o Ivan ali no Cotolengo, né? O Padre Ricardo, o doutor Fábio, a fisioterapeuta Daniele. E a gente tem trabalhado muito com eles recentemente, né? Por volta de 1 ano e meio, a gente foi lá pintar uma quadra deles lá. E começou a estabelecer cada vez mais e aprofundar esse relacionamento com eles. E esse programa, né, das cadeiras de roda, a gente fala muito das cadeiras de roda em si, mas teve início para ter uma melhor qualificação de fisioterapeutas. Algo que eu não sabia, eu não sou fisioterapeuta, né, então não tenho conhecimento disso, mas verdade. Nós temos líderes ali na igreja que são até esse pessoal que veio lá dar o treinamento, eles são do LDS Charities, né, que é a organização caridosa ali da igreja, e eles receberam um treinamento extenso sobre isso. Uma das missionárias, ela é fisioterapeuta por formação, ela fez a faculdade, e ela, ao conversar com ela falava muito que, olha, quando eu estava fazendo faculdade, nas faculdades aqui no Brasil, quando você faz fisioterapia, não tem um módulo de prescrição de cadeira de rodas, por exemplo. Eles falam em 1, 2 classes ali sobre cadeiras de rodas, sobre muletas, e aí o fisioterapeuta vai para o campo e se vira, né? E é necessário haver uma certificação para que eles saibam tirar as medidas da pessoa, saber exatamente o que a pessoa precisa e para trabalhar com essas fábricas de cadeiras de rodas para a prescrição vir certa, porque é como se comprar um sapato extremamente complexo, né? Ele tem medidas de vários locais ali, eles não são as mesmas, né? Até essa semana, quando nós estávamos fazendo o treinamento, foram enviadas 20 cadeiras de rodas, cada uma diferente da outra. E tudo isso vem nesse processo do fisioterapeuta aprender como fazer essa prescrição, aí fazer a prescrição depois, quando eles recebem as cadeiras também, às vezes eles descobrem que houve alguma coisinha errada. Por volta de 30% das cadeiras têm que voltar para a fábrica para ainda ser ajustadas. Então, o programa em si era, primeiro, qualificar esses fisioterapeutas, e nós recebemos lá no Pequeno Cotolengo 8 fisioterapeutas, e olha, muito agradecimento ao Pequeno Cotolengo, à liderança de lá, por ter, né, organizado tudo isso, ter encontrado todos os fisioterapeutas, tanto os que estão no Pequeno Cotolengo, como os da região, né? A gente teve pessoas de Itapevi, por exemplo, vindo lá e recebendo o mesmo treinamento. E daí, durante aquela semana, eles aprenderam sobre isso, prescreveram, entregaram algumas das cadeiras de rodas, né? Eu falei dessas 20 aí que foram recebidas, saíram de lá certificados para agora prescrever, e agora eles têm que continuar a praticar. Essa questão da doação nesse ano inicial, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias doará até 300 cadeiras de roda padrão, e nós queremos realmente atingir esses 300. Sim. E elas são cadeiras de rodas padrão, porque é o início do programa ali no Pequeno Cotolengo. Funcionando bem, nós teríamos interesse de buscar aplicar ou buscar autorização para trazer as cadeiras intermediárias, que são ainda, supre mais a necessidade. Se nós olharmos os residentes ali do Pequeno Cotolengo hoje, a gente com as cadeiras, essas cadeiras padrão, a gente supre a necessidade de talvez 30%, 40% deles. Muitos dos outros precisam da cadeira intermediária, e aí a gente precisa avançar nesse programa também. Sim. O legal é que alguma dessas cadeiras, como você disse, isso acaba sendo customizada, né? Não, todas. Cada pessoa, né? Isso, são todas. Cada uma tem o seu tamanho para a pessoa. Porque, por exemplo, do mesmo jeito que eu calço 43, o presidente pode calçar 40. Então, não dá para eu comprar um tênis 42. Nem para mim vai caber, nem para ele. Mas eu não sabia dessa... Para mim, cadeira de roda era cadeira de roda e eu realmente
Estou aprendendo agora. É bem curioso e até interessante, porque cada um tem uma necessidade individual. Algumas pessoas, por exemplo, conseguem se empurrar na cadeira, né? Usar as rodas. Outras precisam usar o pé para fazer isso. Sim. Então, assim, elas têm que ser muito adaptadas. Algumas nem conseguir se locomover conseguem. Então, você precisa de apoios diferentes, né, adaptações diferentes nessas cadeiras. E isso foi todo o treinamento que esses fisioterapeutas receberam para fazer isso. E por isso que muitas vezes, até a cadeira que vem, quando se descobre, quando vai se entregar essa cadeira de rodas, né, descobre-se que alguma coisa não foi observada da necessidade daquela pessoa. E a gente ainda tem que fazer algumas adaptações para que ela se enquadre para aquela pessoa em específico. Mas se você quiser passar o nome de alguém, de outro parceiro aí nesse projeto, Leonardo, do fabricante das cadeiras de roda, fica à disposição, né? Eu sei que sozinho a gente não consegue nada, né? Não, com certeza. Sempre precisando de outras pessoas, né? Até, assim, algo que a gente quer muito que a população entenda aqui é que hoje nós temos esse programa e precisamos encontrar as pessoas que podem ser beneficiadas por essas cadeiras, né? Então, a fisioterapeuta Daniele, ali no Pequeno Cotolengo, é a nossa maior parceira agora quanto a isso, a prescrição dessas cadeiras. Então, quando há necessidade aqui, eu conheço alguém que está com uma cadeira de rodas meio judiadinha, e foi até parte do que a gente viu ali no Pequeno Cotolengo, né? Tinham pessoas que, doações de outras instituições da região receberam cadeiras de rodas muito boas, mas há muito tempo, e essas cadeiras já estavam desgastadas, algumas com cano à mostra, sabe? As almofadas já não tendo a condição de uso mais, e agora a gente vai no Pequeno Cotolengo e está vendo o que? Essas pessoas com essas novas cadeiras, né? E a gente espera estar podendo renovar para exatamente isso, para dar o conforto necessário, para eles não terem desconforto, não gerarem feridas no corpo, né? A qualidade de vida deles cresce muito. Então, o que a gente está pedindo para a população é nos ajudar realmente, ao nós conhecermos essas pessoas que têm, né, uma certa necessidade de uma cadeira de rodas nova, é ir lá para o Pequeno Cotolengo, bater na porta lá, eles vão receber eles muito bem e procurar a fisioterapeuta Daniele, que vai poder ajudá-los a ter toda a informação necessária para eles estarem nessa lista de espera e saber quando que eles vão ter o próximo mutirão ali durante esse ano, né, para fazerem as prescrições e o recebimento dessas novas cadeiras. E, Leonardo, fora isso, aproveitar que a nossa audiência aqui do programa, as necessidades, tem alguma necessidade a igreja? Sim, nós temos vários outros programas, acho que até alguns o Arthur mencionou, você aludiu à doação de sangue, né? Sim, sim. Esse ano, o que a gente mais precisa dentro da igreja é que as pessoas vão até lá para conhecer a igreja. Então, você conhecendo, as pessoas vão ver os programas que nós temos dentro da igreja. Então, assim, por exemplo, até o meio do ano, imagino que até junho ou julho, nós vamos fazer, na verdade, a doação de sangue. É um projeto que é de doação de sangue. Nós fizemos no ano passado e vamos repetir esse ano. Pode contar com o Granja News, viu? Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Então, assim, até estava conversando, o Adriano, que é o responsável pela doação de sangue, né? Ele traz a empresa... do ar lá? Isso. Amo doar. Assim. Amor se doa. Amor se doa, isso mesmo. Então, assim, são parceiros, são pessoas muito legais que trazem a empresa, a gente dá a infraestrutura da igreja, faz um almoço, enfim, dá infraestrutura para que eles precisam. E eles fazem o trabalho e nós trazemos as pessoas, os membros. Claro. Né? Então, não só membros podem doar. Os membros fazem um papel importante também, porque nós precisamos de, no mínimo, 80, 90 pessoas para que vão até lá e façam essa doação. Eles fazem de segunda a sexta, eu acho que é de segunda a sexta-feira que eles podem fazer, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm um compromisso com o trabalho, enfim, com família, não conseguem. Então, o convite é sempre aberto para toda a população. E aí nós fazemos esse trabalho. Por exemplo, no meio do ano, quando nós fizermos isso, vai ser muito bem-vindo todas as pessoas que quiserem estar lá com a gente, né? Estar conosco nesse trabalho. E é muito, muito legal. Passa ali por uma pequena avaliação, conversa com as pessoas e faz essa doação.
No ano passado nós fizemos, meu pai até, Folha, ele era vereador aqui em Aliás, Cotia. mandar um abraço aí, Sérgio Folha aí, vereador, um abraço para você, sei que você está nos assistindo aí. Sim, com mandar certeza. um abraço, adoro o Folha. Ele, como vereador, nós fizemos uma homenagem para a igreja no mês de abril até do ano passado e demos algumas, era título de cidadão, ou uma honraria, na verdade, da cidade para essas pessoas que faziam esse trabalho, que fazem esse trabalho dentro da igreja, né, na cidade. E esse ano nós vamos repetir esse mesmo trabalho. Vamos dar essa honraria para as pessoas. Claro, muitos outros membros poderiam estar recebendo e vão receber, porque isso, a nossa intenção é fazer todos os anos essa homenagem para a igreja, né? Mas é apenas uma simbologia, apenas um símbolo para agradecer todo o trabalho que os membros fazem dentro da igreja. Então, assim, é muito, muito legal mesmo. No final do ano, nós temos a pretensão, temos o coral dentro da igreja, um coral muito legal. Inclusive vai vir dos Estados Unidos para o Brasil também, né, presidente? Eu acho que esse ano. Esse ano, né? Ou ano que vem? É o ano que vem. Ano que vem. Um coral, assim, Rodrigo, muito bonito. Depois dá uma olhada. É um coral... Na época do Natal. Não. A minha intenção, no caso, com o coral que nós temos na Estaca, é fazer na época do Natal agora. Na verdade, nós já temos esse trabalho na época do Natal, terá dentro da igreja, mas eu vou tentar fazer um trabalho junto com a prefeitura para ver se a gente consegue apresentar lá no Paço Municipal. Então, a nossa intenção é levar lá dentro da prefeitura e fazer uma apresentação para que as pessoas possam conhecer mais ainda o coral. Então, assim, é algo muito legal, muito bonito. O Jefferson, inclusive, que faz que é o mestre, né, presidente? Eu não sei se é mestre. Maestro, exatamente. Que é o maestro desse coral. E é muito legal, muito bonito mesmo. Quando tiver mais apresentações, porque a gente faz não só apresentações no Natal, sempre tá tendo apresentações. Aliás, eu vou deixar um convite aqui, que eu tenho, o Jornal Granja News também tem essa ideia de ajudar a comunidade, né? E nós vou estender um convite, vamos ver se vai dar certo, Leonardo. Vou te falar agora, não combinamos nada, viu, pessoal? É agora. Você sabe, você se lembra, o Jornal Granja News faz os concertos de natais. Eu sempre fazia na VURT, mas por questão da pandemia, assim, não fizemos mais. Quero ver se eu conseguir fazer esse ano, de a gente estar levando o coral para a gente fazer a apresentação de Natal lá na VURT. Maríamos. Né? E a gente faz assim, lógico, a gente é um evento beneficente. Sim. A gente cobra o ingresso da pessoa, mas tudo isso a gente escolher uma associação daqui de Cotia para a gente poder estar ajudando. O que você acha? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Né? A gente fez 4, já ajudamos a PAI, a Lar São Francisco, entre outras, mas vai ser um prazer estar com vocês aí pro Conselho de Natal desse ano. Não, seria ótimo. Eu só quero ver com a VURT se eu consigo, porque eu consigo tudo de graça, viu, Leonardo? Graças a Deus por ter o jornal, a gente também tem muitos contatos, né? E cada um, eu acho que cada um cede o seu conhecimento, a sua expertise, né? Então, a VURT cede o espaço. O cabeleireiro, que eu consigo, vai cuidar dos músicos, né? Das bandas que vão apresentar. As bandas traz o contato. E só músicas natalinas, só coisas de Natal. É bem legal, né? E então é essa união, o buffet ajuda ali antes de começar a sessão, com aperitivo e tal, né? Então acho que tá faltando isso, né, Leonardo? Tá cada um individualista, não tá? É verdade. E a gente, até na questão de Natal, né? A gente tenta fazer algo publicamente aqui cada vez mais. Então, onde tiver oportunidade, conta com a gente. A igreja, inclusive, assim, para quem está ouvindo a gente aqui, seria bom eles se nos buscarem ali, tanto no Instagram, a gente está no @estacacotia, no Facebook a gente tem Estaca Cotia, de Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e a gente divulga, né, as atividades, mas muitas são feitas ali dentro da igreja e todos são bem-vindos a participar delas. Não tem, sabe, uma reunião que não pode entrar, os visitantes são bem-vindos. Mas a gente precisa ter esse alcance maior, né? E seria muito bom
cada vez mais as pessoas saberem, ou a gente sair da igreja e ir para outros locais para fazer isso. Que inclusive, né, Rodrigo, você perguntou para a gente alguns dos projetos que a gente faz. Tem muita coisa aqui que nós provemos para a comunidade que não é conhecido ainda, mas aí eles seguirem a gente lá e buscarem aprender mais, eles vão ver que tem muita oportunidade de cursos gratuitos, além, né, da questão da música. Agora, no dia 27, né, de abril, temos a cantata de Páscoa. No Natal, nós temos a cantata de Natal, né? E para os nossos membros entenderem sobre música, nós temos cursos de musicalização. Pelo menos uma vez por ano, nós fazemos um curso de regência. Olha. Que dá uma introdução para as pessoas da música, como ler uma partitura, o que uma partitura, as notas significam, os símbolos na partitura significam. E após ter isso, a gente também faz, para aqueles que se formaram no curso de regência, nós oferecemos um curso de teclado, que essencialmente ensina a pessoa a tocar o piano. E nós temos uma bolsa, né, que nós aqui na Estaca Cotia nós aplicamos, e a gente recebe teclados gratuitos que são usados no curso, e os formandos levam teclado para eles. Olha que bom. Você sabe, quando a gente fez um desses concertos, o Luiz Chiavon, Luiz, um abraço aí, eu sei que você está com Deus, que era o tecladista do grupo RPM. E ele é embaixador da Cássio. E infelizmente não está conosco mais, né? Faleceu o Esquiavão, mas no concerto, para você ter uma ideia como estava indo, a Cássio levava o teclado, os pianos para tocar, para dar mais qualidade, e ele também, a gente dava o teclado para a associação para ensinar a musicalização para as crianças, né? Legal. Então, é aquilo que eu falei, é a união de todos, né? Sozinho não se consegue... Eu fiquei contente agora, viu, Leonardo? Nada é por acaso. Sim. E eu vou ver lá na VURT para a gente fazer esse concerto de Natal. Perfeito. Né? Seria ótimo estarmos juntos. Né? Porque... Inclusive já fica até o convite para cantata agora, daqui a 2 domingos, né? Dia 27 de dia abril. 27 de abril. 27 de abril. Isso, já fica o convite. Tem horário já, presidente? Sim, é às 19 horas no dia 27 de abril. Então. Aonde que é? Qual? É ali na nossa igreja, né? Ali no quilômetro 29 da Raposo Tavares. Tá? É Rua Ladislau Hatch, não é Ladislau Hatch, 71. 71. Mas eu vou pedir também, antes, você me passa os endereços também, para a gente estar colocando nas descrições também, né? Passo sim. E a pessoa que está assistindo o programa e quer ir para a igreja, Leonardo, como que faz? Todo domingo nós temos... Só ir? Só vai lá. Normalmente, o horário mais fácil de encontrar a gente é os domingos, tá? Nos nossos edifícios lá, a maioria das reuniões acontecem assim, às 9 da manhã, das 9 às 11 da manhã. Tem alguns horários diferentes. Por exemplo, esse da Ladislau Hatch, que a gente mencionou, eles começam às 8h30 no domingo, depois tem uma outra congregação que começa às 9h45 e uma outra às 11 da manhã. Então tem opções para a pessoa. Inclusive, agora na época de Páscoa, se eles forem para qualquer um dos nossos edifícios, bem na frente tem uma faixa postada com os horários dessas reuniões, da adoração dominical. Até porque na Páscoa, no dia 20 de abril, nós vamos ter uma reunião bem especial, né? Vai ser uma reunião mais curta, mas bastante focada na ressurreição de Jesus Cristo. Todos são bem-vindos, tá? É interessante que você me pergunta isso, porque me lembra muito uma tia minha aqui, no interior de São Paulo, que ela um dia decidiu, né, ir para a igreja. Ela sempre olhava o edifício lá da igreja e falava, poxa, essa igreja de rico aí, um dia eu vou poder ir lá, sabe? Era a impressão que ela tinha. Não sei de onde ela tirou que era igreja de rico, mas que não é necessariamente uma verdade, né? E ela um dia decidiu, eu vou entrar lá. E descobriu que realmente não era nada diferente, era um local que ela se sentiu muito bem-vinda, visitantes eram bem-vindos, e que ela um dia decidiu depois, né, se tornar membro da igreja. Todos são bem-vindos. Se é membro, se não é membro, ou gostaria de aprender mais, ou não gostaria, só gostaria de participar de uma das nossas reuniões, por favor, venham e participem. Mas isso que é o legal, né? O receber, né? Isso é muito importante. Hoje a gente só quer, né? Né?
E não é por aí, né? Sim. E a gente busca, né? Você vê essa cultura missionária, né? Busca ser como os missionários aí que querem falar com as pessoas, conhecer novas pessoas. Seria ótimo, né? Poder receber quaisquer visitantes. E hoje em dia ser missionário acho que também é um dom, né? Mas não é fácil parar, abordar as pessoas. Hoje tá todo mundo numa vida corrida, né? Sim. Como você falando é legal, Rodrigo. Eu não fiz uma missão. Né? A minha esposa, ela fez uma missão, ela fez até em Belém do Pará, a missão dela. Em Belém não, no Pará, né? Porque em Belém ela fez parte também, mas eu acho que foi Ananindeua e Paragominas. Eu acho que essas foram as cidades que ela passou. Então, é algo que não é fácil. Porque você imagina, os jovens de hoje em dia, né? A mulher começa com 19 anos a missão. O homem pode começar com 18 anos. Mas você imagina, você parar por 2 anos, ou 1 ano e meio que seja, sua vida, você não tem rede social, você não tem acesso, você não conversa todos os dias com seu pai, com sua mãe. Não tá com a namorada. Não tá com a namorada, com o namorado, não tem nada. Você só tem o seu companheiro, no caso do homem. local diferente, né? Tá num local diferente da sua... cultura. Tudo. Não, totalmente. Assim, quem continua no seu país... ainda tem a facilidade da língua, por exemplo. Mas quem muda de país, muda de língua, a cultura. No Brasil, se você for aqui para Curitiba, ou se você for para Minas Gerais, já é uma cultura completamente diferente da cultura que você tem dentro da sua casa. Então, assim, não é fácil a pessoa, o jovem, no caso, parar por 2 anos da sua vida e se dedicar totalmente a Jesus Cristo. Porque os missionários, eles vão se dedicar para ajudar o próximo. Então, não é só tentar evangelizar uma pessoa que não conhece a igreja. Esses missionários, eles vão servir também. Então, se a pessoa precisar de uma mudança, a pessoa vai e ajuda. Se a pessoa precisar... Rodrigo, qualquer assunto que eu possa falar aqui, o missionário está à disposição para ajudar essas pessoas. E então é algo muito legal, de dar, assim, parabéns mesmo para esses jovens que abdicam de 2 anos da sua vida, assim, em média, para entregar sua vida para Cristo. Depois eles podem retornar, fazer sua faculdade, casar, fazer o que bem entenderem também da sua vida. Que acaba sendo um intercâmbio também, né? Vamos dizer. Como que funciona isso, Leonardo? Como que você, que nem a sua esposa foi para o Pará, isso. Como que ela escolheu? Como que, quando é para outro país, né? Como que funciona isso? É uma excelente pergunta. Então, nós trabalhamos muito com o desenvolvimento pessoal de cada um dos membros ali, né? E de quem está ali com a gente na nossa congregação. Então, esses jovens que estão se preparando para ir para a missão, tem todo um aprendizado que eles vão passando antes. Nós temos, por exemplo, 4 anos de seminário, né? Nós chamamos isso de seminário, que são aulas religiosas ou aulas de desenvolvimento pessoal durante a época que você está ali no ensino médio, sabe, na escola. Então, eles participam quase que diariamente dessas aulas, vão se preparando. De sexta-feira, né, presidente? Exatamente, ali na capela, mesmo às vezes online, uma combinação isso, né, da igreja e online. E ao eles fazerem, né, esse curso, eles vão se habituando mais ao que eles vão estar ensinando. Quando eles chegam ali perto dos 18, 19 anos, eles passam por algumas entrevistas com o bispo, que é o líder da congregação deles, da ala deles, e também com o presidente da estaca, que é a função que eu tenho, que são um grupo, né, de alas. E nessas entrevistas eles preparam um formulário lá para falar: eu gostaria de servir uma missão. Passam por exames médicos, né? Passam pelo dentista para fazer também alguns outros exames para ver se eles estão aptos a servir uma missão de tempo integral. Até vão ter jovens, né, que têm questões de saúde emocional, que não podem estar distante de casa, eles podem fazer uma missão de serviço localmente, né? Ao invés de ir para uma terra distante, eles ficam aqui. Então, quando todo esses papéis são preenchidos e a pessoa pode ser recomendada pelo bispo dela, pelo presidente da estaca, esses papéis missionários vão lá para a sede da igreja. E daí, quando chega lá, como a igreja é organizada? Nós cremos na mesma organização da igreja na época de Jesus Cristo, com apóstolos, profetas, evangelistas e assim por diante. Nós temos um quórum de 12 apóstolos hoje na igreja, tá? E temos uma primeira presidência. Nesse quórum dos 12 apóstolos, um dos apóstolos recebe o chamado desse jovem.
E é bem interessante o processo em si, né? Nós cremos que esses homens são inspirados, estão orando, estão buscando revelação. Então eles têm ali na frente deles, em uma salinha, 2 monitores. Um monitor mostra todas as necessidades de missionários no mundo inteiro, né? Fala, missão aqui na África do Sul, em Johannesburgo, precisa de tantas pessoas. A missão aqui no São Paulo Oeste precisa de tantas pessoas, assim em diante. E no outro monitor aparece a aplicação, esses papéis missionários desse jovem. Aparece a foto do jovem, algumas informações sobre o jovem, a recomendação ali dos líderes sobre o jovem. E aí esse apóstolo busca, através de oração, a inspiração de onde enviar essa pessoa. E daí esse jovem vai ser designado para uma das missões disponíveis. Na sequência, o jovem vai receber o chamado missionário de volta. Vai receber uma carta assinada pelo presidente da igreja, né, o nosso profeta, convidando aquela pessoa a servir como missionário da igreja na missão que o apóstolo fez a designação. Então, a esposa do Arthur foi para o Pará, não foi porque foi uma escolha ou foi algo aleatório, mas foi trabalhado todo esse processo, foi um processo de inspiração e ela sentiu, poxa, é realmente a minha missão. E quando ela recebeu, ela ainda pôde falar, eu aceito esse chamado, e escrever um testemunho por que ela aceita. E assim, Rodrigo, é legal até contar uma história que faz parte da igreja, mas é uma história pessoal, que é o seguinte, a Letícia, quando ela foi para lá, o pai dela tinha se separado. E assim, é legal dizer porque quando ela foi lá para o Pará, ela conheceu uma pessoa, certo? E essa pessoa se apaixonou por ela. Uma mulher, assim, cuidava dela como uma filha mesmo. Então, adorava ela. Patrícia é o nome. E essa pessoa, tempos depois que a Letícia retornou de missão, casou com o pai dela. Então, assim, quando é para ser no local que você tem que servir sua missão, não tem jeito. Então, o Senhor prepara o local perfeito para você servir sua missão. Então, por que nós não sabemos, né? Exatamente. Então, assim, ela foi, conheceu o Pará, conheceu essa mulher, e essa mulher acabou depois virando madrasta dela. Então, assim, quando o Senhor vai te mandar para um local, é o local que você tem que ir, é o local que você tem que servir. Existem muitas histórias. Tem história de missionário que... Conte todas. Não, posso contar. Algumas. Então, assim, por exemplo, eu conto as histórias que eu conheço principalmente dela, mas o presidente com certeza tem muito mais histórias a contar. Mas existia uma mulher lá no Pará também, que ela já frequentava a igreja há muito tempo. E a igreja, ela não te obriga a se batizar na igreja. Você pode conhecer, como o presidente falou, você pode ir todos os domingos para a igreja. Fazer parte da igreja é melhor ainda, porque você pode receber mais bênçãos ainda por fazer parte da igreja. Mas você não necessariamente tem a necessidade de se batizar, porque você tem seu livre-arbítrio. E tinha uma mulher que estava há muito tempo já conhecendo a igreja, acho que há mais de 10 anos, se não me falha a memória, e a Letícia, é bom falar também, no primeiro domingo do mês, de todos os meses, qualquer pessoa pode dar um discurso dentro da igreja. Qualquer pessoa. Se você for até lá como visitante, você pode dar o seu discurso dentro da igreja falando coisas referentes a Jesus Cristo. E aí a Letícia, como missionária, foi dar o seu discurso. Ela deu o seu discurso, o seu testemunho, né? Falou um pouco sobre a missão, sobre Jesus Cristo, e finalizou o seu testemunho, voltou para o seu local e sentou. E essa mulher já estava na igreja há muito tempo. E aí, quando finalizou a reunião sacramental, que a gente chama, essa mulher puxou a Letícia e falou assim, olha, eu decidi me batizar. Depois que eu escutei o seu testemunho, eu decidi me batizar. E aí a Letícia falou assim, nossa, tipo, muito especial isso, né? Muito especial. Claro. E aí, depois, conversando, eu falei, caramba, pelo seu testemunho, a pessoa se batizou? Ela falou, não. Falou, já ia à igreja há 10 anos. Então, passaram um monte de missionários. Então, ela começou a conhecer a igreja, ela viu os líderes, então ela assim, viu como a igreja funcionava. O testemunho da Letícia foi apenas o ponto final da história. E a mulher, depois de uma semana, se batizou. Então, assim, e hoje continua sendo membro, uma membro ativo da igreja. Então, assim, são muitas histórias especiais, histórias espirituais também, que esses missionários, por mais que sejam muito jovens, eles passam dentro do campo missionário, que, assim, eles vão levar para o resto da vida. Então, é muito, muito legal mesmo. E Rodrigo, se eu puder fazer um ponto quanto a isso, né? Claro. Assim, se a gente pensa aí...
o quão beneficial isso pode ser para os nossos jovens, né? Muito do trabalho que a gente faz aqui é focado no que nós chamamos a nova geração. As crianças, os jovens adultos solteiros, como nós chamamos, né? O pessoal que ainda não casou e tem até uns 35 anos de idade, a gente trabalha muito com eles no desenvolvimento deles, mas pense bem, assim, para quem, né, tem filhos, e servir uma missão é um passo enorme no crescimento pessoal da pessoa. Sim. De você poder estar morando, talvez, num país diferente, ou num local diferente, aprender uma cultura diferente, talvez um idioma diferente, você ter que, né, cuidar da tua casa, preparar seu alimento, né, lavar suas roupas, é um crescimento enorme. A gente fala de jovens aí de 18 anos, alguns acabaram de terminar o ensino médio, né, e já estão indo ter toda essa experiência. Então, se há algo que um pai e uma mãe busca para um jovem, eu busco, eu sou um pai, né, eu tenho 4 filhos, e eu espero muito, né, pelo dia que eles vão estar prontos para poder fazer algo assim, e poder estar longe de mim e da minha esposa e nos deixar orgulhosos do que eles estão fazendo, de como eles estão ajudando a comunidade deles. Mesmo, né, para uma pessoa, talvez um ouvinte que fala, poxa, mas eu não creio em tudo ali da doutrina, do que você está me falando. Tudo bem, mas pensa no crescimento pessoal desse jovem. O quão feliz não faria um pai, né, ver um jovem conseguindo fazer isso. E a missão é uma das formas mais poderosas de ter esse desenvolvimento desse jovem. E falando em missão, como foi você receber? Você é presidente da estaca aqui de Cotia, como que aconteceu? O chamado para ser um líder eclesiástico tem similaridades a esse do missionário, mas é um pouquinho diferente. De presidente da estaca, foi interessante, porque eu estava aqui em Cotia há 1 ano, na época, né? Eu era meio que recém-mudado aqui para Cotia. Mas nós temos alguns dos líderes, autoridades gerais, que vêm aqui e nos visitam periodicamente. O último presidente da estaca já estava aqui, né, o Gustavo Antunes, por 9 anos como presidente de estaca. E normalmente essa é a época para ter uma mudança. Depois de uns 8 a 10 anos, mais ou menos, a gente tem uma mudança. E das autoridades gerais, né, também nas escrituras falam sobre 70 que Jesus Cristo chamou. Então é um dos 70, né, que opera sob a responsabilidade desse quórum dos 12 apóstolos. Ele veio para cá, junto com um outro companheiro dele, e eles entrevistaram vários homens. Foram um total de 28 homens. E aconteceu que eu fui convidado para estar nesse processo de entrevistas, né? Você nem esperava esse convite, nada? Não, eu não esperava ter o convite da entrevista, ou muito menos que haveria um chamado, né? Tá nessa seleção, né? Já é algo grandioso, né? Eu não esperava que acontecesse. Eu sei que até depois da entrevista eu pensei, poxa, foi muito boa a entrevista, né? Eles querem te conhecer intimamente. E eu imaginei, eu acho que eles já sabem quem é o novo presidente da estaca. E eu liguei para minha esposa para contar para ela. Eu nunca tinha passado por um processo desse, então eu contei para ela, olha, é assim que acontece, é bem interessante, né? Mas eu acho que amanhã nós vamos estar apoiando o novo presidente da estaca, que eles já devem ter identificado. Não dá 5 minutos, meu telefone toca. E falando para eu voltar com a minha esposa e os filhos lá para a igreja. E esses homens oraram, né? Buscaram inspiração, e nos estenderam esse chamado, né? E nos falaram, esse é um chamado que Jesus Cristo gostaria que vocês servissem nessa região. E também deixaram claro, né, que durante esse muito tempo vai ser um crescimento para nós também pessoal, né? É diferente olhar a presidência da estaca que estava ali antes, que teve muitos anos, que cumpriu muitas coisas, viu muitas coisas acontecer. Nós não tínhamos feito nada, né? Então foi deixado bem claro que nós precisamos estar próximos ali do Senhor e fazer o melhor para que, sim, no final poder olhar para trás e falar, servo bom e fiel, né? E que nós pudemos realizar muito nessa obra. Então eu espero que sim, daqui muitos anos, né? Quanto tempo você está, né, nesse desafio, vamos dizer assim? São 2 anos agora. Né? Então acho que
no mínimo, aí mais uns 7 anos para frente, né? Mas tem sido muito bom. E coisas como essa que a gente discutiu hoje, né? Sobre o Pequeno Cotolengo, acho que nós temos muitas coisas boas aí vindo à frente. Sim, né? Com certeza. Nós estamos chegando aqui ao final do programa, mas queria deixar que você, Leonardo, deixasse uma mensagem. Você também, Claro. Folha. E lembrando, né? Quem precisar, viu, espectador, precisa saber de alguém que precisa da cadeira de rodas, entrar em contato com o Cotolengo, né? Isso aí. Então, quero te agradecer, Rodrigo. Obrigado a todo mundo que está acompanhando, telespectadores. Mandar um abraço para minha família, um beijo para minha esposa. E agradecer o convite e realmente relembrar. A igreja está de portas abertas para todas as pessoas que queiram visitar, todas as pessoas que queiram conhecer. Nós estamos lá na rua Ladislau Rett, número 71. Então, aos domingos, nós começamos às 8h30, temos 9h45 e 11 horas. E todas as pessoas são bem-vindas. Esse projeto, junto com o Cotolengo, também as pessoas podem procurar a fisioterapeuta Daniele Fernandes, né? E vão passar por um processo rápido, mas que sendo a pessoa tendo a necessidade, eles vão identificar e vão te entregar essa cadeira de rodas sem custo algum. Então, é isso. Muito bom, Arthur. E, Rodrigo, muito obrigado mesmo pelo teu tempo aqui e pelos ouvintes também, né, por estarem participando aqui com a gente. Nós somos muito gratos pela oportunidade que nós temos de estar aqui em Cotia, né, e presentes, podendo participar da nossa comunidade, da região aqui. O projeto com o qual nós fizemos aqui com o Pequeno Cotolengo, né, como foi mencionado já, né, é algo que nós estamos buscando agir imbuídos de um sentimento cristão e ajudar a nossa comunidade. Nós esperamos e convidamos, né, as pessoas que souberem, né, de quaisquer necessidades que possam estar lá com a gente. A Daniele ali no Pequeno Cotolengo, como todo o pessoal do Pequeno Cotolengo, são muito receptivos, muito bons. E busquem-os se houver qualquer necessidade, que saibam, né, de necessidades quanto à cadeira de rodas. Quanto a nós convidamos toda a comunidade para estar lá conosco, na igreja. Nós temos não só as nossas reuniões dominicais, como o Arthur mencionou, mas muitos programas, muitos cursos, como o curso de inglês do English Connect, gratuitamente. Eu mencionei brevemente, sem entrar em muitos detalhes, né, a BYU Pathway. Nós temos uma universidade americana excelente, que é acessível aqui no Brasil para qualquer pessoa. E nós podemos ajudá-los com tudo isso, com cursos de desenvolvimento da nossa própria autossuficiência e bem-estar, recuperação de vícios e muitas outras coisas que nós servimos à comunidade gratuitamente. Nós falamos sobre os programas de música também. Então, nos conheçam. Nós temos uma placa ali falando que visitantes são bem-vindos à nossa capela, ao nosso edifício, e realmente são. Por favor, venham, nos conheçam. Nós os receberemos de braços abertos e ajudaremos da maneira possível. Leonardo, Arthur, muito obrigado pela presença de vocês. Só uma dúvida. No Cotolengo, não a pessoa que tem a necessidade tem que ser de Cotia ou não necessariamente? Não. Pode ir até lá. Tendo a necessidade, eles vão buscar a informação e vão buscar a cadeira. Todas as cidades da região nós gostaríamos que realmente fossem para lá, né? Como a gente falou, fisioterapeutas de Itapevi, venham todos. Aqui, Carapicuíba, pode ir. Osasco, venham para cá também. Sim. Leonardo, Arthur, muita gratidão. Obrigado por vocês estarem aqui no Igreja Newscast. Obrigado muito você. Obrigado. Muito obrigado. E agradecer também ao telespectador que manteve a audiência aí. Aproveita, dá o like, aperta o sininho aí para saber as atualizações do canal. Também aperta o sininho aí do like aí para curtir. E um ótimo final de noite. E até a próxima quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja Newscast. Até lá e fique com Deus. Obrigado.